Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula do nosso projeto Vou Ser Analista do MMA. A gente tem esse projeto aqui na plataforma do YouTube, no Soma. Toda segunda-feira a gente tem aulas de temáticas que estão elencadas aí, então, lá no edital do concurso do Ministério do Meio Ambiente. Essas aulas aqui no YouTube, então, elas têm a ver com os temas que estão ali elencados no edital. A nossa ideia é trabalhar um pouco aqui da parte de conteúdo e trazer também algumas questões no formato da banca Sebrasp, que é a banca aí do seu concurso, no intuito de te preparar, né, para a gente acessar a maior parte de informações possíveis aí do seu edital até o dia 21 de janeiro, tá bom? Então, se você não conheceu o projeto, esse é o projeto, toda segunda-feira a gente está aqui falando sobre isso. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube do Soma, se inscreva, porque não é o único projeto que a gente tem outros projetos também, tanto para esse concurso quanto para outros concursos aí que é interessante você participar. Dá like no vídeo, né? Comenta, interage, isso é muito importante também para a gente conseguir manter aí, né? Esses projetos em funcionamento e para essa informação chegar aí para a maior parte de pessoas possível, tá? E se você ainda não é aluno Soma, né, a gente deixa então uma parte do conteúdo aqui no YouTube e o restante da disciplina toda, né, do conteúdo todo, fica disponível para vocês lá na plataforma do aluno. Se você ainda não é aluno, entra lá na plataforma do Soma e veja lá os planos, como eles te atendem, tá? É a melhor plataforma em relação às temáticas de meio ambiente que a gente tem hoje e ela pode ajudar muito nessa preparação, tá? Então, sem mais delongas, nós vamos hoje aqui trabalhar com o tema que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, tá bom? Bom, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ele tá elencado aí em várias normas legislativas, tá? Mas, de forma geral, a zona costeira, ela é definida como, deixa eu mudar aqui para o marca-texto, como espaço geográfico de interação do mar, do ar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre. Isso aí é a definição, então, que a gente tem no Decreto 5.300 de 2004, tá? Bom, lá em 2019, o IBAMA lançou, né, o seu mapa aí de domínios morfoclimáticos e dentre eles tem ali, né, a definição do que é o sistema costeiro marinho. Então, toda essa parte em azul aqui é considerado o sistema costeiro marinho, né, que vai compreender aí então, né, toda a parte da zona econômica exclusiva, mais algumas distâncias ali ao entorno de Fernando de Noronha, de São Pedro, do arquipélago de São Pedro e São Paulo e das ilhas de Trindade e Martim Vaz, tá? Então faz esse desenho que você tá vendo em azul aí, isso tudo é o sistema costeiro no Brasil. Quer dizer que tudo que a gente fala de gerenciamento está relacionado com isso, tá? Além dessa parte toda aqui, que é a parte marítima, a gente tem uma faixa terrestre, que compreende os municípios que vão sofrer influência direta dos fenômenos das zonas costeiras. Hoje a gente tem aí mais de 400 municípios que são considerados dentro da zona costeira em 17 estados, e isso é atualizado aí sempre, tá? Outra coisa importantíssima da gente lembrar é que já lá na Constituição de 88 foi falado que a zona costeira é uma área considerada como patrimônio nacional. Então, dentro da Constituição, a gente tem algumas áreas que são consideradas patrimônio nacional, dentre elas a gente tem a zona costeira do Brasil, tá? Então, é um patrimônio nacional e por isso tem algumas atividades que são mais restritas. Bom, também de 88 a gente tem a Lei 7.661 que instituiu propriamente ali o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, tá? Esse Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ele conversa com a Política Nacional de Meio Ambiente, bem como com a Política de Recursos Nacional de Recursos do Mar, tá? São, então, codependentes, vamos dizer assim. E o objetivo do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro é justamente orientar a utilização racional dos recursos na zona costeira
fazendo com que a gente tenha, então, qualidade de vida para quem mora por ali, quem depende disso, e proteção do patrimônio natural, histórico, ético e cultural. Então, quando a gente fala em Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente sempre está falando da gestão das ações que vão ser, então, formuladas para os recursos naturais renováveis e não renováveis. Aqui a gente inclui recifes, parcéis, bancos de algas, as ilhas costeiras e oceânicas, os sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, as baías, as enseadas, as praias, os promontórios, os costões, as grutas marinhas, as restingas e dunas e as florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. Tudo isso entra aqui, então, como parte, objeto dessa gestão, né? Fora isso, a gente tem também os sítios ecológicos de relevância cultural que entram aqui, unidades naturais de preservação permanente e os monumentos, né, paleontológicos, históricos, espeleológicos, enfim, que também integram essas áreas. Já o decreto 5.300 de 2004, ele vai definir quais que são as normas, ele promulga, na verdade, a lei anterior que a gente citou e ele define algumas normas gerais para essa gestão ambiental da zona costeira no país. Então, é o que a gente vai usar mais aqui, estudar mais é o decreto, porque ele fala efetivamente das ações possíveis dentro deste ambiente que é a zona costeira do país, tá? Então, dentro desse decreto, ele estabelece lá, né, que os municípios que estão na zona costeira, eles podem ser defrontantes com o mar, e aí esses municípios são definidos ali pelo IBGE, mas eles podem também ser não defrontantes com o mar. Quando eles não são defrontantes com o mar, eles estão ali dentro de uma região metropolitana litorânea, ou eles estão contíguos às capitais e às grandes cidades litorâneas que apresentem conurbação. O que é conurbação? É esse conjunto urbano formado por uma cidade grande e os tributáveis limítrofes, né? Ou essas cidades vizinhas ali, esses agrupamentos vizinhos, tá? Ou ainda municípios não defrontantes que estejam distantes até 50 quilômetros da linha da costa e que vão ter ali no seu território atividades ou infraestrutura de grande impacto ambiental na zona costeira e nos ecossistemas costeiros de alta relevância. Então, ainda que eles não sejam defrontantes com o mar, se eles tiverem essas características aí, eles são municípios das zonas costeiras. Temos ainda como municípios das zonas costeiras aqueles que são estuarinos e lagunares, ou seja, que estão ali, né, nessa transição entre o ambiente marinho e a água doce, né, o deságue da água doce, mesmo que não sejam diretamente defrontantes com o mar, e aqueles municípios desmembrados daqueles já inseridos em zonas costeiras também fazem parte aqui, tá? Como função da União, a gente tem, então, que a União, ela tem que manter essa lista de municípios que fazem parte da zona costeira. Os estados, eles podem alterar essa lista desde que isso seja justificado. E os municípios podem pedir para o estado para entrar na lista desde que isso também seja justificado, tá? Bom, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, como todas as leis ambientais que a gente já estudou por aqui, tem alguns princípios. Então, quando eu te falo de lei ambiental, eu já te falei 500 mil vezes que o que você tem que prestar atenção, porque é o que a Sebrasp, infelizmente, gosta de atrapalhar a gente aí. O que é princípio, o que é objetivo, o que é diretriz, o que é instrumento, tá? Por quê? A Sebrasp vai querer embaralhar isso aí tudo na sua cabeça e colocar lá na questão um negócio que é objetivo como princípio ou vice-versa. Então, é importante você entender aqui os princípios, né? Então, o objetivo é aonde essa política quer chegar, aonde esse plano quer chegar. Os princípios para chegar lá o que eu não posso abrir mão, o que eu não vou fazer ou o que eu não vou deixar de fazer para isso, tá? Então, é basicamente isso aqui para a gente diferenciar.
Então, a gente tem como princípio os compromissos internacionais, quer dizer, para atingir o objetivo do plano de gerenciamento, eu não posso deixar de lado os compromissos internacionais. Eu tenho que manter o direito de liberdade de navegação, eu tenho que estar atento à utilização sustentável dos recursos, eu tenho que pensar em mecanismos que são participativos, né? E que sejam compatíveis com outras políticas públicas. Eu tenho que pensar que tem áreas sensíveis, que são essas áreas aqui de transporte sedimentar e de modificação topográfica do fundo marinho. Eu tenho que pensar na não fragmentação da faixa terrestre para manter a qualidade desses ambientes. Eu tenho que entender que as áreas que são marcadas por atividades socioeconômicos culturais precisam ser levadas em consideração dentro dessa gestão. Eu tenho que entender quais são os limites municipais. Eu tenho que manter uma preservação, uma conservação e um controle dos ecossistemas dali, fazendo sempre que necessário a recuperação e a reabilitação. A gente tem que aplicar o princípio da precaução. O que é isso? Manter atividades que vão impedir ou que vão minimizar uma degradação, ainda que isso não seja cientificamente comprovado. Eu tenho que manter o comprometimento e a cooperação entre os diferentes atores aí para chegar no objetivo que eu quero. E quais são os objetivos, então, deste plano? Muito fácil. Os objetivos desse plano é fazer um ordenamento do uso de recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros. A gente tem, né, como objetivo fazer uma gestão que seja integrada, que seja descentralizada e que seja participativa das atividades socioeconômicas envolvidas aqui na zona costeira. Eu quero incorporar a dimensão ambiental nas políticas setoriais na zona costeira. Eu quero promover um controle sobre os agentes causadores de poluição ou de degradação ambiental nessas zonas. E eu quero promover, né, a produção e a difusão de conhecimento em relação às zonas costeiras. Isso aqui é aonde que eu quero chegar. Para chegar aí, a gente precisa de quê? A gente precisa de instrumentos. Quais são os instrumentos do Plano Nacional? Primeiro, é o Plano Nacional de Gerenciamento de gerenciamento costeiro, né? Então, o próprio plano é uma ferramenta para a gente fazer o gerenciamento costeiro, plano nacional. Esse plano nacional, ele traz o quê? Diretrizes gerais, tá? Ele fala o que é geral para que as outras esferas especifiquem aí como que vai ser a implantação de políticas, de planos e de programas voltados para o desenvolvimento sustentável da zona costeira. A gente tem o Plano de Ação Federal de Zona Costeira, que é o PAF. Aqui, o que é estabelecido são as ações estratégicas para a gente ter essa responsabilidade compartilhada de atuação. Nós precisamos ter um plano estadual e um plano municipal, então cada um no seu âmbito, aí na sua esfera, fazendo, né, elencando as ações que são prioritárias para o gerenciamento costeiro. A gente tem ainda um sistema de informações aqui, que vai trazer as informações georreferenciadas dessa zona costeira. A gente tem que ter um sistema de monitoramento ambiental que mostra ali qual que é a estrutura operacional, os indicadores e tudo para acompanhar essa ocupação. Nós temos um relatório de qualidade ambiental da zona costeira que acompanha esse monitoramento aí, então, da eficiência das ações de gestão. A gente tem o zoneamento ecológico e econômico costeiro, que faz ali, então, né, o ordenamento territorial dessas áreas. E a gente tem o macrodiagnóstico da zona costeira, que mostra as características físicas naturais, as características físicas naturais, socioeconômicas da zona costeira, para orientar as ações de gestão, tá? Então, esses são os principais instrumentos. Os planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro, eles são instituídos por lei. Eles vão estabelecer os princípios, objetivos e diretrizes da política em cada área de atuação. Precisa criar um sistema de gestão costeira. Tem que criar os instrumentos de gestão.
tem que estabelecer quais são as infrações e as penalidades e vão definir os mecanismos econômicos para garantir a aplicação, então, desses planos. Já o zoneamento ecológico econômico costeiro, ele é elaborado de forma participativa e vai estabelecer as diretrizes quanto aos usos permitidos, proibidos e estimulados ali nessa área costeira. O monitoramento precisa considerar indicadores de qualidades que vão permitir avaliar a dinâmica dos usos da zona costeira e os impactos das atividades socioeconômicas de todos os setores que estão envolvidos ali. Agora vamos falar um pouquinho de competências. Então, a gente tem vários setores, né? No âmbito federal, a gente vai ter o Ministério do Meio Ambiente, que tem a competência de acompanhar e avaliar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, fazer essa articulação intersetorial e interinstitucional, fazer o fortalecimento institucional, criar as normas que são gerais, consolidar o sistema de informação, fazer os procedimentos para ampla divulgação do Plano Nacional de Gerenciamento e estruturar, implementar e acompanhar os programas de monitoramento, controle e ordenamento dentro do gerenciamento costeiro. Já o IBAMA, ele tem algumas outras funções. Então, ele vai ter a função de controlar a manutenção da qualidade do ambiente costeiro, a partir da criação de normas ali pelo CONAMA. Ele vai apoiar o Ministério do Meio Ambiente, inclusive aqui, né, na criação daquele sistema de informação. Ele vai fazer programas de monitoramento, controle e ordenamento. Ele propõe ações e projetos ali para aquele plano de ação. Ele vai fazer a manutenção e a valorização de atividades econômicas nas comunidades tradicionais. Ele executa as ações do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, vai subsidiar a elaboração daquele relatório de qualidade, vai compatibilizar as ações do Plano Nacional com outras políticas públicas, vai promover o licenciamento de empreendimentos que estão aqui, né, no âmbito regional ou nacional e vai fazer a implementação de unidades de conservação federal ou apoiar ali quando são estaduais e municipais. Já o poder público estadual, ele precisa designar um coordenador para a execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, tem que elaborar, implementar e executar esse plano, tem que estruturar, manter o subsistema de informação estadual, tem que estruturar, implementar e executar e acompanhar os instrumentos da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, os programas de monitoramento e colaborar com aquele relatório de qualidade ambiental, tem que fazer as articulações intersetoriais e interinstitucionais no nível que te compete, tem que fazer o fortalecimento das entidades que estão diretamente ligadas com essa zona costeira, tem que fazer uma ampla divulgação tanto do plano estadual quanto do plano nacional e tem que fazer uma estruturação do colegiado estadual. Já o poder público municipal, ele vai ter que elaborar, implementar e executar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, estruturar o Sistema Municipal de Informações, estruturar, implementar e executar os programas de monitoramento, fortalecer aquelas entidades que estão diretamente relacionadas ali com o gerenciamento costeiro, compatibilizar os instrumentos de ordenamento territorial com o zoneamento estadual e fazer uma estruturação de um colegiado municipal, tá? Vamos praticar um pouquinho até aqui. Primeira questãozinha aí, então, a gente vai falar sobre o Projeto Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é uma ferramenta importante da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos do Mar. A respeito do PNGC, julgue os itens a seguir. Deixa eu pôr de vermelho aqui, fica melhor. A não fragmentação na faixa terrestre da Unidade Natural dos Ecossistemas Costeiros de forma a permitir a regulamentação da utilização de seus recursos, respeitando sua integridade, é um princípio do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, a não fragmentação é um princípio? Lembrem-se do que eu te falei, a Sebrasp vai querer trocar princípio com objetivo, com instrumento.
Então, tenham em mente isso, né? Não fragmentar, se eu não vou fragmentar, isso é um objetivo? O que eu quero com o gerenciamento de costeiro? Eu quero não fragmentar? Não tem nada a ver, né? Eu quero preservar, eu quero desenvolver, eu quero não sei o quê. Mas não fragmentação não é um objetivo. É um instrumento. Então, eu vou chegar à preservação, não sei o que, pela não fragmentação? Não é muito um instrumento. Então, é um princípio, tá? Para eu atingir a preservação, o gerenciamento sustentável, o ideal, eu só vou atingir isso se eu não fragmentar a unidade natural dos ecossistemas costeiros, tá? O zoneamento ecológico econômico costeiro atua como balizador do processo de ordenamento territorial necessário para a obtenção das condições da sustentabilidade ambiental do desenvolvimento da zona costeira. É um dos princípios da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. Bora lá, gente, para pensar aí, tá? Princípio é o que eu não posso deixar de fazer ou o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Zoneamento ecológico econômico tem a ver com princípio? Zoneamento ecológico econômico tem a ver com como. Como eu vou fazer isso, né? Se fosse um objetivo, tinha a ver com onde. Onde eu quero chegar, tá? Princípio é o quê? O que eu posso ou não posso deixar de fazer. Zoneamento ecológico econômico é como. Como eu vou chegar nesse objetivo, tá? Então, não é princípio, é instrumento. Maravilhoso. Próximo. No Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro descreve alguns princípios, dentre eles a necessidade de preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas de ecossistemas na zona costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou descentralizadas. E aí, sabe o que isso aqui podia te confundir? Se isso seria um objetivo ou um princípio, tá? Se tivesse falando só aqui, ó, preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas de ecossistemas costeiros, talvez a gente pudesse até falar que isso é um objetivo, mas está expresso na lei que eu só vou conseguir fazer um gerenciamento sustentável, aí pensando o que a gente está querendo, né? É um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Eu só vou fazer esse gerenciamento costeiro se eu fizer isso preservando, conservando e controlando essas áreas e recuperando e reabilitando. Então, o gerenciamento em si, ele não objetiva chegar até aqui. O gerenciamento em si é como a gente vai usar a zona costeira. Como a gente vai usar a zona costeira? Muito linda a letra da professora, né? Então, isso é um princípio, tá? Isso é um princípio. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro envolve a gestão dos recursos naturais renováveis, como recifes, restingas e florestas litorâneas. Porém, não considera os recursos naturais não renováveis, bem como monumentos arqueológicos e espeleológicos que não são focos de gestão de outros planos, né? Ou que são aqui, ficou errado, que são focos. De qualquer forma, já está errado ali, né? Por quê? O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ele considera recurso natural, aqui é renovável, e também o não renovável. Ele considera também, além disso aqui, os sítios ecológicos
E ele considera também os monumentos. Aí tem os monumentos naturais, espeleológicos, arqueológicos, tá? E assim por diante. Então, considera isso tudo. O que a questão tá falando é que não, então tá errada. A aplicação do princípio da precaução com a adoção de medidas eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio ambiente, sempre que houver perigo ou dano grave ou irreversível, ainda que não haja dados científicos completos atualizados, é um dos objetivos da política do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Quero chamar a atenção para várias coisas aqui nessa questão. Vou até me pôr na tela aqui com você. Quero que você preste atenção em várias coisas. Primeiro, é a ideia do princípio da precaução e prevenção, tá? Que você precisa saber diferenciar isso daí. Então, o princípio da precaução, ele fala, assim, de minimizar danos, minimizar degradação, ainda que não haja dados científicos comprovados. Isso é o princípio da precaução, tá? Então, isso tudo aqui tá certo. E aí você precisa de diferenciar o princípio da precaução do princípio da prevenção. Prevenção é aquilo que a gente tem certeza, né? A precaução é não tem dados científicos, mas eu vou fazer mesmo assim para evitar ou para minimizar um dano, tá? Só que a questão tá te falando que isso é um objetivo. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Para que eu faço ele? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no princípio da precaução? O próprio nome já está falando. Isso não é objetivo, isso é um princípio. Para chegar onde eu quero chegar com esse gerenciamento costeiro, ainda que você não soubesse, eu não posso ultrapassar isso daqui. Eu não posso deixar de considerar o princípio da precaução. Fazer alguma coisa ainda que a gente não saiba exatamente cientificamente o que vai acontecer, tá? E a última, o sistema de informações do gerenciamento costeiro contém informações georreferenciadas sobre a zona costeira e é consolidado pelo MMA com o apoio do IBAMA. Certíssimo, tá? O sistema de gerenciamento costeiro tem aí a consolidação do MMA com o apoio do IBAMA e essa questão está correta. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí as nossas questões. Continuem firmes nos estudos, entrem lá na plataforma para continuar, né, estudando dessa temática que a gente ainda vai ter outras aulas lá na plataforma. Sigam firmes, qualquer dúvida fala aí com a gente. Bons estudos e até a próxima!